No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor José Carlos Ferreira faleceu ontem, em sua residência do bairro Jardim das Flores, aos 80 anos. Ele nasceu em uma vila pequena de Minas Gerais, onde cresceu rodeado de campos e bosques. Sua mãe, uma dona de casa amada por toda a vizinhança, instilou em José desde cedo o amor pela natureza e pela leitura. Aos 18 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde estudou agronomia na Universidade Federal Fluminense. Lá, desenvolveu seu amor pelo meio ambiente e decidiu dedicar sua vida à proteção dos recursos naturais. José Carlos trabalhou por mais de 5 décadas como especialista em fauna e flora, tendo sido homenageado com a Ordem da Amizade e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura. Ele foi um pioneiro na preservação de animais ameaçados de extinção e recebeu inúmeros prêmios por sua dedicação à causa ambiental. Casado com Maria, de quem ficou viúvo em 2015, José Carlos compartilhou a vida da mulher e da família de maneira incrivelmente dedicada e amorosa. Seus netos lembram-se de um avô carinhoso, que ensinava respeito à natureza e sempre estava disposto a ouvir suas histórias e experiências. José Carlos gostava de cortar lenha no quintal e ouvia música antiga enquanto trabalhava na jardinagem, gostando especialmente do som das sanfonas. Era comum ver o senhor sentado em sua cadeira preferida, sósio com a vista para a neblina da manhã sobre a horta e o vinhedo. Seu relógio de cuco era o seu confidante mais fiel, marcando os dias e horas de sua vida dedicada ao trabalho e ao meio ambiente. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, destacando a trajetória do senhor Ferreira como uma das maiores referências na área de proteção à fauna e flora brasileira. O programa Gente que Faz, da Rádio Nacional, dedicou um episódio inteiro ao legado de José Carlos, destacando a importância de sua obra para a preservação do meio ambiente brasileiro. José Carlos deixou uma vasta coleção de livros sobre flora e fauna, que serão doados à Biblioteca Pública Municipal em sua memória. A sua casa, cheia de lembranças, fotografias e objetos que marcaram sua vida, agora é um lugar mágico para os que conhecerem, onde o Senhor pode ser sentido por meio do olhar da rua, do cheiro do café no copo de vidro grosso ou mesmo pelo som da vitrola antiga. Ele será eternamente lembrado pelos seus colegas e alunos como um homem dedicado à causa ambiental, que se empenhou em preservar as espécies mais belas do Brasil, e também por sua incrível habilidade de transformar a vida cotidiana em algo especial. José Carlos Ferreira foi um exemplo para todos nós, uma figura que inspirou muitos e que, com certeza, será eternamente lembrado no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Esta tarde, aos 72 anos, ela faleceu. Ela nasceu em uma vila chamada Nova Aurora, no interior de São Paulo. Foi uma mulher sutil, delicada, cuja voz e olhar pareciam aquele céu ensolarado das terras paulistas. Seu nome era Maria Oliveira. Maria era professora de escola primária, no mesmo vilarejo onde nasceu. Ela ensinou 4 gerações da mesma família, e aos seus alunos lecionava não apenas os 7 temas da disciplina, mas também o valor do trabalho, do amor e da paciência. Em 2015, recebeu o título de professora emérita por seu trabalho incomum com a comunidade escolar. Maria era mãe de 4 filhos, Ana, Pedro, Luiz e Carolina. Cada um deles receberam um amor diferente. Ana herdou o gosto pela literatura, Pedro o amor pelo futebol, Luiz a paixão pela música e Carolina a habilidade em fazer crochê. Em 2018, Maria perdeu seu marido, que era dono de uma padaria no centro da cidade. Maria cultivava orquídeas em sua varanda. Era um hobby dela desde a adolescência. Ela gostava de plantar e cuidar delas como se fossem suas próprias filhas. Nas manhãs de domingo, Maria preparava pão de queijo para os vizinhos. Eram momentos em que o aroma de queijo e açúcar quentinho chegavam até a rua.
Maria morava numa casa antiga, com janelas grandes e teto de madeira. Era uma casa cheia de histórias. A biblioteca, cheia de romances brasileiros e livros de viagens, sempre era o local favorito de Maria para se esconder em fins de tarde, lendo enquanto a chuva batia forte na telha. Maria faleceu numa quarta-feira, dia 19 de setembro. Seus olhos, como as janelas da sua casa, sempre foram abertos para o mundo. E agora que ela não está mais, sua casa parece uma janela que se fechou. Mas ainda estão presentes suas plantas, seus livros e seus croquetes. Maria continua lá, num canto esquecido da vida, cuidando de suas orquídeas e esperando por alguém para contar suas histórias. Lázaro Ramos, uma luz embrulhada no coração do Brasil, um espelho que reflete a verdadeira beleza da diversidade. Ele é mais do que apenas um ator. Ele é um coral vibrando com os sons das diferentes culturas brasileiras, ressoando nos pulos da samba, no estalar dos fogos de artifício da independência e nas ondas da praia de Copacabana. Nascido na Terra do Sol, ele foi moldado pelo calor da luz carioca e pelas vertigens das montanhas mineiras. A vida é um teatro para ele, onde cada paisagem se transforma em palco e cada pessoa em público ansioso por ver em _start. E a vida de Lázaro é uma obra-prima, uma peça encenada ao vivo, em que o ator se funde com o personagem, dando vida às suas frutas e raízes brasileiras. Seus olhos são como as favelas de Rio de Janeiro, intensos, cheios de histórias escondidas nas ruelas e nos corredores, que ele tem a habilidade de contar através das palavras e dos movimentos de suas mãos. E sua voz é como o grito de um futebolista marcando gol, potente, emocionante, capaz de levar as pessoas ao cume do entusiasmo ou às profundezas da tristeza. Em suas performances, ele se transforma em todos os personagens que o Brasil tem a oferecer. Um menino de rua que sonha em escapar da miséria, uma mulher negra que lutou pela igualdade, um homem branco que perdeu tudo e precisa reconstruir sua vida. E ele faz isso com tanta sinceridade e amor que se torna mais do que um ator. Se transforma em um filtro através do qual o Brasil pode ver si mesmo, de olhos mais claros e verdadeiros. Mas Lázaro Ramos não é apenas um reflexo da realidade brasileira, ele é também seu defensor e lutador. Ele é a voz que se levanta contra o racismo e a intolerância, a luz que ilumina as sombras onde essas preconceituações se escondem. Ele é um símbolo da união e da diversidade, uma espécie de ponte entre os brasileiros de todos os cantos do país, que ele conhece através de suas performances e de sua presença ativa nas redes sociais. E o Brasil, com seu futebol, samba e caipirinha, é a sua terra sagrada, o lugar onde as raízes se enraizam profundamente e onde _start assista. Onde o sol brilha para iluminar o caminho de todos os brasileiros. Lázaro Ramos é como uma árvore que brota do solo brasileiro. Sua raiz está firmemente no chão, mas seu céu é o céu inteiro. Ele é um dos nossos maiores tesouros, e sua vida é uma história que nos lembra da beleza e da força da diversidade brasileira. E ele ensina a gente que mesmo com as mãos quebradas, é possível construir um sonho, um Brasil mais justo, mais igualitário, onde os corações sejam ouvidos e respeitados, sem distinção de cor ou condição social. E é por isso que Lázaro Ramos é mais do que apenas um ator. Ele é o nosso guardião, nosso guia, a nossa luz no caminho da transformação e do amor. Em Salvador, terra de sol e saudades, surgiu Lázaro Ramos, fruto da simpatia e força de uma família humilde. No berço do cabula, onde os ritmos africanos se misturam à devoção católica, ele absorveu as lembranças dos antepassados e a dança dos anjos do candomblé. A vida lá é uma festa, e a juventude de Lázaro não foi exceção. A casa dele ressoava com a vibrante música da Bahia, os xotes, a forró, o frevo e o axé. Eram canções que repliaram sua infância e que, mais tarde, se transformariam em melodias que vibraram no seu coração. O canto era uma espécie de alfaia, um jeito de lamentar as coisas perdidas e celebrar a vida. No meio daquela mistura de culturas, Lázaro aprendeu a valorizar a simplicidade. As tias, que cuidavam dele, ensinaram-lhe a importância do trabalho e do respeito. A humildade não era uma qualidade, mas um princípio. Ser contente com o que tem e esquecer-se dos desejos exagerados. Os primeiros anos foram marcados pela liberdade e aventura. Lázaro brincava nas ruas, vivia as histórias das tias e ouvia contos de fada do avô.
Mas o verdadeiro amor foi sempre pelo teatro. Ainda criança, ele se divertia imitando os personagens da TV e das rádios, dando vida aos silêncios da casa. Era como um vento que levava as coisas consigo, deixando por trás o medo e a angústia. A juventude de Lázaro foi uma jornada cheia de esperança e sonhos. A vida era uma montanha russa e ele, um passageiro que desceu as ondas com calma. As audições, os ensaios, as críticas, tudo se transformou em um jogo que fazia sua existência. Mas a vida não é apenas sonhos e brincadeiras. A dificuldade também tem seu lugar. Há dias de chuva e dias de sol. E Lázaro, como todos nós, passou por tempestades e solares. Mas sempre levou o talento no peito. Era sua fortaleza, o seu refúgio. A carreira surgiu das lutas, das dificuldades e dos sonhos. Lázaro Ramos, hoje um nome reconhecido no Brasil e no mundo, nasceu de amor e perseverança. E é precisamente nesse amor que ele se fortaleceu. A vida de Lázaro é uma história que fala do amor pela arte e da paixão pelo teatro. É a história de um menino humilde que sonhou grandes sonhos e transformou-os em realidade. É a história de um brasileiro que, com seu talento e dedicação, conseguiu deixar sua marca no mundo artístico. Naquele verão quente da sua juventude, Lázaro Ramos entrou na porta aberta do famoso grupo de teatro Olodum, onde as notas da capela se transformavam em vibrantes batidas percorrendo ruas e calçadas. Aquilo era mais do que apenas um grupo. Era uma escola de vida, um berço de cultura, um testemunho vivo da força da identidade negra na terra baiana. Aquele jovem, corpo cheio de energia e sonhos, entrava no olhar das pessoas como uma flama que brilha no deserto. Eles não sabiam que ele viria a ser um dos seus mais brilhantes ícones, um filho adotivo daquele terreno culturais o rico. Olodum era um mundo em si mesmo, com sua própria lógica e leis. Lázaro imersou-se no seu ritmo, acompanhou o canto dos tambores na água do mar, sentiu o calor daquele sol que iluminava o rosto de todos aqueles artistas que andavam pelas ruas de Salvador com a cabeça erguida. Naquele lugar, Lázaro aprendeu a disciplina, a improvisação, a consciência social. Ele enfrentou os desafios de se afirmar como jovem negro no cenário cultural, lutando contra os estereótipos e as preconceituações. Mas aquilo era apenas o início. Aquele ambiente que o abraçava com aquele olhar intensivo serviu de alicerce para a construção de sua identidade artística, forte e engajada. As primeiras apresentações com Olodum marcaram o início de um caminho sólido, em que as dificuldades serviram como combustível. Lázaro levou tudo como um desafio, uma oportunidade para crescer, para se transformar e mostrar seu verdadeiro potencial. E assim, com cada passo, Lázaro construiu sua identidade, enquanto artista e pessoa. Aqueles momentos de luta e conquista foram os que moldaram o seu ser, transformando-se em um elemento fundamental para a construção de uma carreira marcada pelo compromisso e pelo amor por seu povo. E é com esse olhar atento que se pode ver a força de Lázaro Ramos, um homem que tem aprendido que as dificuldades são apenas um caminho para chegar ao verdadeiro sentido da vida, a construção de uma identidade artística. Lázaro Ramos, um nome que ressonou como uma sonora harmonia nas sombras da vida, embaixo das sutis fibras do Brasil. Ele foi aquele jovem, aquela espinha dorsal de esperança que se erguia contra o muro da mediocridade. Um filho do sol e da terra brasileira, cujo sangue pulsa com o ritmo das sambas, dos carnavais e dos sonhos vivos. Nascido nas encantadoras terras de Sergipe, um lugar onde a alegria e o sofrimento convivem em harmonia, Lázaro descobriu seu verdadeiro papel na vida, ser o porta-voz das múltiplas facetas da humanidade brasileira. Com a força de uma tempestade no Mar do Nordeste, ele se ergueu como um ídolo, um símbolo do sonho brasileiro que tudo pode ter. Na fase adulta da sua vida, Lázaro consolidou a sua carreira com papéis marcantes em novelas da TV Globo, filmes aclamados como Madame Satã e programas como Espelho, no Canal Brasil. A cada personagem interpretada, um pedaço mais do seu coração foi derramado na tela. E como se suas mãos fossem pinturas que ele aplicava com paixão nas telas da vida, Lázaro criou obras-primas que vibraram em consonância com o alma brasileira. Mas o verdadeiro dono do talento de Lázaro foi o seu coração, esse órgano encantado que batia em ritmo sincopado com a música da vida brasileira. Ele explorou múltiplas linguagens, ampliando sua influência na cultura nacional, e como uma espécie de marco deixou a marca do seu passo no meio artístico.
Como diretor e escritor, Lázaro abriu caminhos inexplorados, revelou o verdadeiro potencial da arte brasileira. Sua capacidade de transitar entre o drama, a comédia e o ativismo cultural foi maravilhosa, uma espécie de balé realizado em cada um dos seus papéis. Foi premiado em festivais de cinema, recebeu troféus de melhor ator e conquistou o respeito da crítica e do público por sua capacidade de transitar entre as múltiplas facetas da vida humana. E como se tudo isso não fosse suficiente, ele também demonstrou que é possível unir o amor pelo país com a paixão pela arte, criando um novo modelo de sucesso no Brasil e no mundo. Lázaro Ramos é mais do que um ator, diretor e escritor. Ele é uma espécie de ícone que se ergueu como uma coluna vertebral da cultura brasileira, representando a essência do sonho do Brasil. E com cada personagem interpretada, ele nos lembrou que nós somos todos um pouco de Lázaro Ramos, capazes de transcender os limites e realizar os sonhos. Lázaro Ramos, o filho do sol brasileiro, deslumbrante como o brilho de sua terra natal. Um homem que se ergueu, lutando contra as correntes do mundo, para escrever um capítulo mais justo na história da arte e da sociedade. Sua vida é a doce música de uma samba carioca, vibrante como o ritmo das percussões no sagrado terreiro de Iê-Iê, em meio às sombrias sombras da desigualdade. As páginas do tempo se abrem para revelar a majestosa trajetória do ator, que com cada passo, levou consigo a esperança de uma nova geração. Um símbolo vivo da resistência e da transformação, ele é o retrato pintado de vermelho e amarelo da paixão brasileira, cuja voz, encarnada na carne do artista, ressonou em todo o país. A vida de Lázaro Ramos é uma obra-prima escrita nas páginas da história, onde a arte se transforma em resistência e a inspiração se torna um sonho vivo. O seu legado vai além das palavras e dos gestos, elevando-se como um coro que ressonou